Tá na hora de falar de grandes oportunidades, está na hora de falar sobre leilão. E por isso, o nome do programa, A Hora do Leilão, que reúne os maiores especialistas no assunto para você que quer pagar mais barato. Eu digo até 70% abaixo do valor de mercado, incluindo veículos, imóveis e muitas outras oportunidades. Não é à toa que eu tô com esse time aqui que compõe a Hora do Leilão, essa tríade aqui nossa, contando com o nosso querido advogado Sérgio Veiga, que contém aí uma grande gama de seguidores, né? Milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. Eu queria que você se apresentasse um pouco, Sérgio, falasse um pouco sobre o seu histórico e, é claro, sobre essas conquistas aí do universo de leilões. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio Veiga. Atualmente eu tenho aí por volta de uns 250 mil seguidores, somando TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. E a gente vem aí caminhando por esse mundo dos leilões já desde 2018, 2019. E focado mais em atuação nos leilões judiciais, né? Muita coisa que sai do judicial aqui no Rio de Janeiro de veículos sou eu que legalizo. Olha que bacana, hein? Então você já tem a pessoa certa para te dar as melhores dicas e os trunfos aí, né? Ficam ali embaixo da manga que pouca gente conhece. Aliás, é um público muito fechado e agora com essas informações que estão chegando, muita gente vai conseguir alcançar, né, Sérgio? Eu já venho construindo essa educação por alguns anos, né? Então, assim, o que era muito fechado, eu acabei tornando mais acessível para esse público que nunca conheceu a questão dos leilões judiciais. Então, a galera estava muito acostumada com o quê? Com leilão de pátio. Se é leiloeiro, você sabe. A gente se conhecia, inclusive, em pátio. Então, a galera ia lá, analisava o veículo, via o que tinha para fazer, o que não tinha, comprava depois da visita e legalizava. O próprio leiloeiro envia ofício lá pro Detran, e aí você tem a legalização. No judicial, não. Você tem basicamente ali aquela informação na tela do ano e modelo, geralmente não tem foto, e a galera sempre teve muito medo. Então, eu venho desmistificando a questão dos leilões judiciais de veículo aí desde 2019, com o canal desde 2021. Olha, que bacana, hein? E não é só o Sérgio que também está aqui com a gente, também tem outra fera aqui, que também arrasta a multidão aí, dando várias dicas preciosas, inclusive, né? Quantos milhares de seguidores você tem, Vinícius? Juntando todas as redes sociais, deve estar chegando, beirando seus 500 mil aí. TikTok, YouTube, Instagram. Uau. De uma galera que a gente, no começo, comecei a fazer vídeo por ser mecânico e mecânico de motos e já ter arrematado muita moto. Vi que tinha um universo, assim, de muitas pessoas que tinham dúvidas. E eu falei, eu posso ajudar algumas pessoas. Comecei a colocar de brincadeira. Do nada, um ano depois, já comecei a ser reconhecido na rua. E as pessoas pedirem dica e a gente fica feliz por estar ajudando e segue em frente. Isso inicialmente contando a sua própria experiência, porque você arrematava em leilão, né? Sempre arrematei. Por ser mecânico de moto, já tinha minha oficina, ouvia falar de leilões, e então eu falava, cara, eu quero aprender sobre esse universo. Escuto que tem muita vantagem, que tem muita oportunidade, e a gente que quer fazer uma grana extra, vai atrás de oportunidade, e leilão tem oportunidade lá para todo mundo. Não é porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado, não, até porque, assim, né, leiloeiro aqui, né? Aliás, a gente se conheceu justamente nos pátios da vida, no pátio público de veículos, né, Sérgio? E aí a gente conheci o Sérgio, estava fazendo a primeira gravação, aliás, numa época, né? E a gente parece que é uma época de décadas, não? A gente está falando de 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás em que não era comum você ter a divulgação dessas oportunidades nos pátios, né? A gente está falando, por exemplo, de leilão de veículos apreendidos em operações de fiscalização de trânsito, no pátio público. Sim. Não tinha cultura de deixar ali aparecer os veículos ou mostrar, justamente porque além de ser um público mais fechado, as próprias empresas que administravam esses espaços tinham um pé atrás de deixar isso aparecer numa grande mídia, por exemplo, né? E foi isso que a gente já começou a quebrar, né? Sim, a gente se conheceu no pátio de Seropédica, né? Exatamente. O pátio que a APL mantém até hoje lá em Seropédica. Você mandou mensagem, não lembro exatamente de onde foi, se foi no Instagram, se foi no Twitter. Eu tenho aqui as mensagens até hoje. Mas não sejam comprometedoras aí. Não são comprometedoras, jamais. Não é do nosso perfil. E aí a gente começou a trocar ideia, a gente marcou e tal, e eu fui naquele pátio Seropédica num dia de muito sol. Nossa, lá o sol Amigo, mora o sol lá. pra cada um, né? O sol mora lá. E aí a gente gravou, não lembro exatamente se foi um vídeo, alguns vídeos juntos, e aí começou a parceria, né? Cara, aí depois vieram os pátios de Engenho da Rainha, vieram os pátios de Vargem Grande. Olha que interessante, o Sérgio me lembrou uma coisa que, assim, eram pouquíssimas pessoas que falavam. Ainda hoje são poucas pessoas que falam. Talvez você que está aí do outro lado assistindo esse programa
fique sabendo que essas pessoas que estão aqui agora foi uma das precursoras aqui no Rio de Janeiro, porque Sim, tinha muito isso em São Paulo. Aliás, na primeira conversa que eu tive com o Sérgio, anos atrás, ele falava justamente isso. Eu vim, aí você me corrige se eu estiver errado, mas nas primeiras conversas que eu tive com ele, ele falava assim, poxa, eu venho da parte judicial, mas aqui eu vejo muito forte em São Paulo, falando sobre leilões, as pessoas participando de leilões e pessoas falando sobre leilões, mas em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro tem pouquíssimas pessoas, né? A gente tem grandes leiloeiros no Rio de Janeiro, mas pessoas que falam sobre leilão eram muito poucas, né? Se não, quase zero. E aí o Sérgio veio surfando nessa onda, né? Junto com o Vinícius, são os dois que despontaram mais nesse segmento. Eu tive o prazer E que não de desistiram, né? Porque no meio do caminho ficou uma galera, cara. Eu desde sempre eu comecei a ver, como eu te falei, eu queria ajudar algumas pessoas com dicas. Porque quando a gente começou a fazer vídeos mesmo de leilão, vamos supor aí, há 4, 5 anos atrás, não tinha uma coisa que acontece hoje que é muito ruim, chamada site falso de leilão. Nossa, cara, hoje em dia a gente entra na internet, o que tem gente que infelizmente toma golpe, e a minha motivação desde o início sempre foi tentar ajudar as pessoas a chegarem no leilão certo, o leilão confiável, no site certo, mostrar que tem oportunidade. Tem gente que tem... eu costumava falar muito assim, tem gente que tem R$5.000 para comprar uma moto, que para ele aqueles R$5.000 é tudo. Então imagina esse cara entrar num site falso, fazer o cadastro dele, e o dinheiro dele, sei lá, foi parar na Chechênia, na Rússia, já era, não tem como ser rastreado. Falei, cara, eu gosto muito de leilão, sei como vantajoso tem uma galera gigante que gosta e quer participar, eu vou ajudar essa galera. Nem todo mundo gosta, porque os compradores que revendem, que são a minoria, não gosta tanto das vezes a gente dando aquela divulgada, mas a grande massa, que é a galera que precisa daquela força, que tem os 5 mil, os 10, os 20 mil para comprar o único carrinho que ele podia, esse cara adora nosso conteúdo, porque as dicas boas estão ali. Não, e às vezes até pensando sobre isso é meio que contraditório, né? Porque quando você fala de leilão público, né, a parte do público era tá meio restrita, explícita, né? Porque de publicidade ali, aquele negócio não tinha muito, né? A obrigatoriedade por lei, por exemplo, é você anunciar o leilão em jornal, né? Sim. Tem hoje, né? Jornal impresso e tal. Hoje a gente está falando de redes sociais que atingem as pessoas consomem, né, o digital. E você não tinha expoentes, pessoas falando sobre leilão, né? E pouquíssimas, até leiloeiros falando sobre isso, embora seja vital para ele dar publicidade ao leilão para que tenha venda. Enfim. Mas olha quantas oportunidades a gente está falando. Eu estava outro dia brincando aqui com o Sérgio, você que está assistindo a gente agora. Mas, Geilson, leilão é algo complicado. É algo que, poxa, eu tenho que fazer, são muitas etapas para cumprir, tem algumas obrigatoriedades, e eu digo que não. A primeira coisa que a gente até coloca no edital, às vezes numa apresentação de leilão, é falando quem pode participar de leilão? Todo mundo. Quem pode participar de leilão? Tendo mais de 18 anos... Meu amigo, se você tem mais de 18 anos, ou se você tiver menos e é emancipado, você está podendo participar. Se você tem 16 e é emancipado, ou tem 18, não tem nenhum impedimento legal... Na maioria das vezes, basta você ter CPF ativo ou CNPJ ativo, caso você seja PJ, né, uma empresa, ser maior de 18 anos, básico, para você poder participar de leilão. E quando eu falo participar de leilões, eu estou falando de muita coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e o Sérgio pode até me confirmar, o Vinícius também. Gilson, mas o que acontece no universo de leilão? É só carro e imóvel? Não, está muito longe disso. É muita coisa, cara. Cara, se eu falar para você aqui agora, por exemplo, a gente tem... os nossos patrocinadores aqui, empresas que são voltadas, né, para o segmento de leilão, grandes portais aqui do Rio de Janeiro, que é a PL Leilões e a Alcance Leilões, que a gente vai falar já desses grandes parceiros. E quando a gente fala oportunidade de veículos, a gente já olha direto para a PL, que é uma referência, né, aqui no Rio de Janeiro. E também da parte de liquidação ali, né, de vários outros materiais, que tem parceria com a Casa e Vídeo, com a Telerio, que é a Alcance Leilões. Olha só, eu estava dando um exemplo aqui. O que você pode construir de riqueza dentro do leilão? Isso tudo que eu queria era o meu terreninho para construir a minha casa. Dá para comprar. Dá. Meu amigo, vou te dizer agora que nesse exato momento tem vários leilões acontecendo de terrenos, seja de prefeitura, seja, no caso, terrenos públicos ou também privados, estão em leilão. Ou seja, você consegue comprar o seu terreno pagando muito mais barato do que o mercado. E além disso, você consegue comprar mais barato. Existem casos, como no caso dos leilões de bancos, onde você consegue financiar, e nos judiciais você ainda consegue parcelar em 30 vezes. Olha isso. Isso é muito interessante. Eu até
um dos tópicos que eu queria puxar para esse nosso programa 1 aqui seria a gente tirar dúvidas que muitas pessoas têm. A primeira dúvida, eu queria trazer o melhor cara do mundo para explicar, que é o Sérgio, essa questão de imóveis com uma pequena entrada e parcelado em até 30 vezes. Eu já ouvi, a primeira vez que eu ouvi falar disso, a minha cabeça fez, porra, como é que funciona isso, Sérgio? Então, com a edição do novo CPC, a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade de arrematar o imóvel parcelado, utilizar o imóvel como garantia do pagamento do parcelamento, com uma cláusula de hipoteca, e aí pagar lá, você dá 25% de entrada, 5% de comissão do leiloeiro, aí o Geilson ganha um dinheirinho, entendeu? Aí o leiloeiro dá aquele sorriso quase com dá aquele sorriso, e o saldo parcelável em até 30 vezes. Tem juros? Não, só correção monetária. Geralmente se aplica a Selic, tá? Olha isso. Que a Selic deve estar batendo o quê? 1%. Deve subir hoje, a Selic deve estar batendo 1% ao mês. E você também tem a possibilidade de comprar aqueles imóveis em processos da Fazenda Nacional. Que aí existe uma portaria, se eu não me engano é a portaria 14 da PGFN, que possibilita o parcelamento em até 60 vezes. É claro, você tem que fazer lá um processo administrativo junto ao Regularize, que é aquele portal da Fazenda Nacional, e parcela lá em até 60 vezes. Ou seja, você foge dos juros de financiamento. E a gente está falando daí dos principais bens que as pessoas desejam adquirir, né? Que são imóveis, né? E nesse tipo de financiamento, a pessoa tem que ter nome limpo, tem que dar entrada, tem que passar ficha? Então, para imóveis, não. Para imóveis, não existe uma análise de crédito. Você chega lá, faz a proposta, paga a comissão do leiloeiro de 5%, dá os 25% de entrada e o saldo, no caso dos imóveis, vai ser pago durante aquelas 30 parcelas. Tá? Utilizando o imóvel como garantia do pagamento. Caso você deixe de pagar, aí o imóvel é levado a leilão novamente para poder pagar. Sim. E aí, se tiver troco, te devolve o dinheiro. As pessoas Mas a gente está falando de uma modalidade aí, fugindo de autofinanciamento, que a gente claro, está falando do juros altíssimos. A média, você paga 2 imóveis aí, né? A média de juros hoje do mercado deve estar batendo aí para imóveis usados, dos mais baratos, Minha Casa Minha Vida 4,5%, que é muito pouco por ano. E aí você tem imóveis usados, que você vai ter uma taxa média entre 8% e 9%. E dos bancos privados, você vai ter entre 10% e 12%. Você imagina, fugir de todas essas taxas absurdas, imagina você pagar financiamento. Sobre essa correção questão monetária. Essa questão que você disse do imóvel poder voltar a leilão, caso não for pago, obviamente, o acordo, as pessoas têm que entender que o leilão é uma coisa muito séria. Eu sempre explico para as pessoas lá. Só dê em lance se você tiver realmente certeza. Não chega lá e oferta num carro 10 mil. Aí você foi lá e arrematou. O leilão acabou, chegou o boleto no teu e-mail e você fala... não quero pagar, não. Não é assim que funciona. Um exemplo... Está previsto, inclusive, obviamente, uma das ferramentas que a gente vai estar falando aqui sempre e explicando para você o passo a passo que você deve fazer na maioria dos leilões. Das ferramentas principais é o próprio edital. É o edital de leilão que explica exatamente tudo que está previsto, incluindo as sanções aplicadas ali, as penalidades para quem participa dessa... nos públicos geralmente é 20% né? de multa, né? Sim. Eu falo, só dê o lance se você tiver 100% de certeza, tanto do dinheiro quanto querer adquirir o bem ou o imóvel, porque não tem opção. Depois de arrematado, não tem opção desistência. Não tem o botãozinho lá, não. Isso a gente está falando de apenas um dos tipos de leilão que a gente está falando aqui, né? A gente já começou a descobrir que tem leilão extrajudicial e judicial, justamente aquele que depende da posição do juiz, né? Ou seja, que a justiça ela determina, que no caso são bens em penhora e tudo mais para pagar algum débito que exista, né? Ou o extrajudicial, que aí tem uma gama, infinidade de materiais que vem a leilão, incluindo imóveis, veículos e também diversos produtos. Aí eu estava falando lá atrás que meu desejo é ter um terreno para fazer uma casa. Mas e que tal você construir uma casa através de leilão? E aí? Tem leilão até de material de construção. Material de construção, meu amigo. Tem leilão de tem tudo. Aberto no site da Alcance. Tem lá, Se eu fizer um vídeo na minha casa das coisas que foram compradas em leilão, da casa inteira, muita coisa do que tem na minha casa... Já vamos começar pela casa, né? Já começando pela casa. A casa foi comprada em leilão. Lá onde eu moro, os imóveis valem em média aí R$270 mil. E o imóvel que eu moro foi comprado por R$87 mil, financiado em 30 anos pela Caixa Econômica. E quanto vale hoje esse mesmo imóvel? Gente. Não, hoje deve estar valendo aí de 270 a 300 mil reais. Ou seja, comprou por 87, uma facilidade incrível, por assim dizer, né? E já está aí com 4 vezes o valor. O valor da minha parcela é a metade do que as pessoas pagam de aluguel na região. Se você vendesse hoje a 300 mil
e desse 100 mil para mim, 100 mil pro Geilson, ficasse com 100 mil, você ainda Você não tava lucrava. no lucro. Ainda aí, né? lucrava. Ainda Mas, lucrava na verdade, 18 mil ainda. na verdade, eu não lucrava não, porque eu fiz obra, eu já gastei Entendi. mais do que eu paguei no imóvel de Não, obra. Vamos colocar a culpa na Mari, que depois eu vou falar da Mari, que é a nossa... que ela tem o dedinho culpado. Ó. disso Não, mas aí. eu gosto. Uma coisa que perguntam muito no meu Instagram, e a gente tá aqui com... É a pessoa que eu mais conheço que sabe sobre leilão na Terra, é esse homem chamado Geilson Almeida. Que isso. Uma das coisas que mais perguntam sobre para mim, lá nas minhas redes sociais, é documentação. Aí depende do que a gente está falando, né? Porque, por exemplo, são documentações diversas em tipos diferentes de leilão. A gente está falando, eu acredito que você esteja falando da questão de veículo, que a maioria das pessoas, muita gente procura a gente. Quando eu falo a gente, não é só do nosso programa aqui agora, não. Esse é o nosso primeiro programa. A gente está estreando aqui a Hora do Leilão, trazendo essas informações e dicas importantíssimas para você. Sabe aquele pulo do gato? Para a galera que quer já começar bem, fazendo bons negócios, é aqui que você vai encontrar essas dicas. A gente vai falar sobre muitos temas ligados a leilão, que é um universo grande, extenso, vai trazer pessoas especialistas para falar com você sobre isso. E um dos tipos de leilão que é mais procurado é justamente o leilão de veículos. Muito. E aí, pegando esse teu gancho, Vinícius, a gente tem que falar também dos tipos de leilões que a gente tem e de veículos. Primeiro que a gente tem que fazer sempre essa régua, né? De leilão judicial e o leilão extrajudicial. E no extrajudicial, a gente tem que fazer mais uma régua, que é de veículos apreendidos em operações de fiscalização de trânsito. São veículos que são levados a pátio público, aos pátios públicos aí conveniados com prefeituras, né? Ou com E isso no Brasil inteiro, não se aplica só à realidade do Rio de Janeiro, não. Exatamente. E a gente tem os leilões ali de privados, né? Seja de bens particulares mesmo, né? Meu, seu, seja o que for, ou de empresas, né, que estão mudando frota, por exemplo, ou leilões de seguradoras, Sim. que também são muito conhecidos e muito procurados. São de financeiras, né, de instituições aí bancárias, né? Então, são essas modalidades que tem de veículo. E aí a gente vai estar sempre colocando aqui uma divisória, né? Porque do lado de lá vai puxar a sardinha para o leilão judicial e os benefícios, claro, né? né? E aqui para o extrajudicial. E aqui para o extrajudicial que o ramo é melhor. Por que eu estou falando isso? Porque há 3 anos aqui que eu estou divulgando esses leilões, né? Principalmente leilão extrajudicial, e que, cara, as pessoas, muita gente não sabe como funciona e por que, Geilson, mas 60% abaixo da FIP, isso é real? Isso não é uma treta? As pessoas falam logo assim, não é golpe? Como é que é esse esquema aí? Como é que é o esquema do leilão? Como é que faz para comprar fora do leilão? Agora, o que a gente vai estar falando para você aqui são os meios legais, tudo que é regularizado, tudo que está dentro dos padrões éticos, morais e também legais, né? Para a pessoa arrematar bem, com segurança. Seja você que quer investir, quer ser um revendedor, ou você que quer o seu uso particular. E é isso que a gente vai estar explicando para você. Leilão, muitas das vezes, é emoção. A galera quer disputar. Quantos leilões vocês já participaram? Tem leilão, meu amigo, principalmente se for presencial. Eu conheço um que tem gente que arremata. Um que disputou pelo ego. Pela emoção, pela emoção. Faz parte, pô. A gente que é experiente, às vezes não controla a emoção. Escutei, tem um amigo, meu amigo chamado Sérgio Veiga, que falou: você quer pagar mais caro que eu? Então eu vou pagar mais caro que você. E foi na briga até... E foi até o cara não aguentar mais. Mas não façam isso. Não, mas eu não tenho nada contra mineiros. Inclusive, eu tenho um cliente que arrematou hoje. Um mineirinho. Pô, muita gente boa. Arrematou só, cara, os mineiros vêm aqui pro Rio maneiro. e fazem, cara, uma devassa nos leilões. Então, assim, cara... Vem com vontade, né? Vem com vontade, porque cara. É fraco lá em Minas os leilões? Não, tem grandes leilões em Minas. Não, tem o Palácio dos Leilões. Eu não sei, mas eles gostam aqui do Rio, cara. Ainda mais dos judiciais. Dos judiciais, existe uma plataforma lá que domina a região e eles são os maiores. A MGL. Sim. Mas aqui no Rio, tipo, acho que tem muito mais oferta aqui no Rio do que lá. Entendeu? E aí os caras vêm pra cá muito forte. Mas é que tá, você falou um ponto muito interessante. A gente tá falando agora sobre leilão de veículos. E quando você fala leilão judicial, quando vem essa palavra judicial, parece que vem uma barreira que se constrói na frente Não, da mas pessoa, nesse caso foi um extra. Né? Não, mas então, eu tô dizendo o seguinte, a maioria das vezes, quando você pensa em leilão de veículos que afastam um pouco as pessoas, são leilão judicial. Quando fala assim, leilão judicial, a pessoa fala, cara... Tem juiz, tem que não vem caro. foto. Não, isso é furado. Não vem foto. Esses são os melhores. Caramba, e esse aí gosta. Esse aí Caminhão, gosta. não sei o que, 40% abaixo da tabela, mas sem foto. Não, 40% não. 50%, 60%? Não. Das últimas 2 arrematações,
Um cliente meu comprou a 15% da FIP. Que isso? E aquela carreta que a gente até conversou sobre 15% da FIP. 15%. Uma carreta de Scania, desses caminhões gigantão, né? Custava tipo 200 mil, o cara arrematou por quanto? 28 mil reais. Olha Olha isso. isso, cara. Olha a margem Mas de lucro desse cara. o que a gente quer mostrar para você, no caso, eu diria nem ensinar para você, né? Mas quando alguém já tem um caminho, né? Já pavimentou, é muito melhor para o outro vir andando, muito né? mais fácil. Compartilhar É a muito melhor. experiência, né? Então, o que a gente está falando aqui são as experiências acumuladas dessas pessoas que arremataram. A gente está falando só de teoria, não. A gente está falando de prática. Coisas que deu muito certo, coisas que deu muito errado. Sim. E que foi prejuízo. E é justamente isso que a gente quer mostrar para você, seja na visão do próprio leiloeiro, do arrematante, por exemplo, o mecânico de motos, que inclusive já empreendeu também várias vezes com o leilão, né? Olha. Inclusive até um grande mercado que está chegando agora, né? E que a gente vai trazer programas voltados para isso, para você que tem um dinheiro na reserva. Gilson, você está falando com pouquíssimas pessoas da população, né? A maioria das pessoas estão endividadas, que dirá guardar dinheiro. Mas talvez você está com 3, 4, 5 mil reais guardados, colocados na poupança. Eu digo com toda segurança, tá jogando dinheiro fora. Não rende nada. É, porque a poupança Tá rende jogando 6% dinheiro ao fora. ano. Exatamente, está jogando dinheiro fora. Com esse mesmo recurso, você migrando para o universo de leilões, fazendo investimentos certeiros, eu digo reais ali, um fato, né? Não é algo fantasioso. Mas vamos falar de coisa barata, então? Sim. De coisa muito barata. Sim. Que dá pra iniciar no leilão. Eu participei de um leilão, foi? De monitores. Foi, eu vi o nome dele e eu falei, vou arrematar esses monitor lá. Eu vi escrito Sérgio Veiga. Aí mandei uma mensagem, falei assim, acho que eu vou cobrir o lance desse cara aqui. Aí ele falou, não, esse daí não cobre não, pô, deixa ele levar. Então, mas vamos lá. Eu arrematei, foram 18 monitores. Sim. Por R$ 879 reais. E tenho vendido, na verdade... Eu acho Aliás, não é 870... Pô, calma aí, gente. todos olha só. eles. Todos os É monitores. 879 reais por monitor. Quanto que saiu não. cada monitor? É um lote Vamos ver aqui. com 18 monitores pagando pelos 18 Vamos fazer uma monitores conta aqui rápida 879 aqui, reais. Fica Digamos bem que eu claro tenha, gasto aí R$50 de combustível para lá buscar. Sim. 879 mais 50. Deu 929. Dividido por 18, dá R$51 por monitor. Eu tenho vendido cada um a R$150. Então, em 18, eu tenho 150. Todos vieram funcionando? Todos vieram funcionando. Ai, que maravilha. Vezes 18. A gente tem R$2.700. Esses monitores me geraram um lucro de aproximadamente R$1.800. E ele vendeu no Desapega, de casa. Marketplace do Grupo LX. de WhatsApp, cara. Quantas pessoas Não no grupo precisa de ir bater WhatsApp em porta ali? de ninguém, Não. é só botar Grupo lá. do condomínio. E as O pessoas- LX e Marketplace do Facebook só. as pessoas Então, vêm assim, lá. com R$850 eu tripliquei, R$920 eu tripliquei meu dinheiro. Me gerou R$2.700. Ou seja, dá pra comprar coisa com pouco dinheiro também. Só as histórias do Sérgio Veiga em relação à arrematação, não vou nem dizer da última pampa que ele já arrematou aqui, que daqui a pouco a gente, em algum momento a gente vai trazer a foto dela aqui no telão para mostrar. No meu Instagram tem, no Instagram tem. Desde hack de servidores, hack de servidores. Aquilo ali foi épico. É, cara, chegou a vender tudo. até no ferro velho por peso no quilo, não foi? No quilo. E Vendi no ganhou quilo. lucro, tá? Claro, então, o que eu tô falando, às vezes as pessoas estão com dinheiro guardado, eu falo assim, mas o que eu vou investir? Meu amigo, tem uma gama, um universo gigantesco sobre leilões que você pode pegar esse recurso que você tem e eu digo com tranquilidade que você pode duplicar essa sua receita através de leilões de forma bem tranquila. Não Sim. digo nem com muito esforço, não. Só Mas tem que ter um pouquinho de coragem, né? coragem e também entender um pouco sobre Sim, isso. Você claro. não vai ter que fechar os olhos e sair arrematando. Tem dicas importantes aqui. Por isso que eu tô falando que você tem que seguir agora. Seja no canal do YouTube ou também nas nossas redes sociais. Já segue todo mundo. Aqui na descrição desse vídeo vai estar todos os nossos endereços das nossas redes sociais e você já tem que seguir aqui a Hora do Leilão no YouTube para ficar por dentro de tudo. A gente está falando do universo de leilão de veículos e aí eu vou fazer um embate aqui entre leilão de veículos extrajudiciais E e judiciário. de judiciais. Ele vai puxar a sardinha Eu pro acho lado que eu dele, ganho. eu sei que Eu vai ganho, e hein? tal, mas eu vou puxar pro nosso também aqui, Vinícius, que a nossa experiência Claro, com o é. judicial é maior. Mas ele arrematou recentemente massa falida. Ah, É verdade. judicial. E ele que me ajudou. aí, ó. Eu rematei Tá uma vendo? safari, foi uma lanchonete que tinha em Copacabana. Os funcionários processaram a empresa, né? Por algum motivo. E foi a leilão. Eu sei que eu comprei 4 freezer, estufa, a lanchonete inteira, mesas, cadeira, tudo que você imaginar. Deve ter por baixo lá uns 40 mil de equipamento, forno gigante elétrico, aqueles que fabricam pão.
por baixo deve ter uns 40 mil reais de equipamento lá. Uau. Eu arrematei por 2.300. Que isso? 2.300. Porque teve uma pessoa que ficou disputando comigo, só um, Sérgio. Eu tinha dado um lance de 800 reais, foi o lance inicial. Acho que era o nickname dessa pessoa, era Kiara. Aí ficava Kiara, Vinícius, Kiara, Vinícius. Kiara é um login que eu já conheço, já participa de judicial Participa. Tá vendo bastante. gente agora Mas eu nesse fiquei programa, muito- já a vai gente colocar ficou- nos comentários dizendo que a gente já tá divulgando aqui seu nickname. A olha gente isso. ficou disputando, cara. Eu achei que se essa pessoa não tivesse lá, eu tinha arrematado por 1.000. Porque não é comum, não é incomum, na verdade, no leilão judicial, ninguém disputar lance com você. Não, mas aí massa falida é diferente, né? diferente, Começa né? de 10% da avaliação. Então, Cara, é incrível isso, né? A gente está falando de uma oportunidade incrível e que pouquíssimas pessoas sabem, Nossa. elas recorrem a vamos dizer, nessa categoria, e muitas pessoas que têm ali um recurso que pode estar empenhando não sabem como fazer. É por isso que esse programa se torna tão importante para você. Agora, trazendo nosso embate aqui de extrajudicial e judicial. Vamos lá. Lembrando que extrajudicial é quando não precisa autorização do juízo para ser realizado esse leilão, né? Ou que já está previsto em lei, por exemplo, que é o caso Sim, de claro. veículos apreendidos em operações de fiscalização de trânsito. Com certeza, você já passou por uma blitz numa rua. Você que tem carro, moto, seja o que for, Acabei até de você passar. dentro do Eu busão, também ali. você já passou por uma blitz numa rua, né? E aí, fechado ali, a pessoa vai sendo abordada pelo órgão fiscalizador de trânsito, pode ser a própria PM, guarda municipal, seja quem for. E a partir do momento dessa abordagem vai se verificar vícios nos veículos, que podem ser diversos, desde a parte que oferece risco à população, como Pneu, retrovisor farol, com ar. documentação, exatamente. retrovisor. Tem uma série de problemas que, no caso, não vai ser sanado ali na hora e, por isso, esse veículo vai ser conduzido ao pátio. E aí, meu querido, é que chora, começa a chorar as pitangas, né? É isso Que aí. a partir do momento que o veículo é apreendido e ele é direcionado a um pátio público, ele só pode ser retirado pelo proprietário e após os vícios serem sanados. Vai ter que pagar diária e reboque do pátio, certo? E também, se tiver multas em Multa, atraso, documentação atrasada, tem PVA. que pagar para ser retirado. E aí que muita gente, por exemplo... E aí eu só vou o dizer dono os- pode ir lá retirar. Se você Exatamente. comprou um carro de terceiro, quarto, quinto, Vai ter que catar ele lá. vai ter que procurar esse cara, senão não tira. E aí o que acontece? Tá lá no pátio público, né, Sérgio? E aí a pessoa chega e tem lá uma pessoa que, né, ela dava direitinho, só tem uns 7 mil de multa para pagar. O último IPVA 2016, Chega lá e aí se depara com a situação de que tem que pagar tudo na íntegra ali para poder tirar o veículo. E dependendo, fazendo a continha básica ali, não compensa tirar o veículo do pátio, ou muitas das vezes o proprietário também não é encontrado. ou não tem o valor também para retirar. Existe, aí vai e a cada dia a conta vai aumentando, né? Não para. Até o limite de 180 dias, né? Pela legislação, sim. O pátio ele só pode cobrar, não importa se ficou 500 dias no pátio. Só poderá ser cobrado, no máximo, Até 180 diários. Mas quando a gente está falando de 180 diários, a gente não está falando de um É. valor de banana e Não, laranja. Ah, se a gente for 200 falar- reais cada um, 250. Se a gente arredondar Não. para baixo aqui e colocar 200 reais aí, Não, acho que não é isso tudo, não. Acho que chega... não, uns- depende do veículo, É. por categoria. A maioria dos pátios vai te cobrar uma diária de acordo com a categoria do veículo, que vai desde motonetas, né, motocicletas, até leves como Eu acho carro que de chega a um valor passeio, médio de Olha, 7 mil enfim. reais. 200 reais a 180 diários dá 36 Então, digamos que um mil carro reais. de passeio Aham. tenha 200 reais de diária, por assim dizer, no pátio público. A gente está falando de 36 mil de dívida no 180 mil. Não faz Não sentido. faz sentido. E por isso esse veículo vai a leilão. É claro, o pátio ele vai ter que cumprir o rito previsto em lei. A gente está falando aí do Código CTB, também resolução do CONTRAN, mas ele vai ter que cumprir algumas obrigatoriedades. Vai ter que notificar aquele proprietário, dizendo que se no prazo de até 60 dias, isso reza a lei, até 60 dias o veículo não foi retirado, no caso do Estado do Rio de Janeiro, 90 dias, o veículo vai a leilão. E aí começa o processo de leilão. Sim. E por que esse veículo vai a leilão? Justamente para pagar essas diárias e remoções e os débitos do veículo. O fruto da arrematação, no caso a venda, né, posterior desse leilão, é para pagar esses débitos, né? E que na maioria das vezes não chega nem a parte dos débitos porque mal paga as Sim. diárias do próprio pátio, né? E aí, obviamente, existe o choro por um lado, que são as pessoas que estão perdendo seus Estão bens, perdendo bem, né? mas existe também uma janela, e aí eu estou falando de forma muito fria. Poxa, Geilson, você está falando ali, a pessoa está perdendo bem, gente, estou falando de leilão, eu não estou falando
de concessionária, eu não estou falando de alguém que roubou o veículo de alguém, não estou falando isso. É a lei Eu sendo estou dizendo aplicada, posterior. A minha parte como leiloeiro vem lá no final, lá na ponta, depois que a pessoa não cumpriu as obrigatoriedades Sim. dela enquanto esse veículo estava trafegando em via pública. Então vamos lá. Chegou lá nos finalmente na hora do leilão, e aí vem a oportunidade para você. Esse veículo ele vai ser avaliado e ele virá a leilão, geralmente fica de 2 a 3 semanas. Esse veículo vai ser alienado no leilão, vai ter todo um edital, né, nas plataformas como o da PL, por exemplo, e você vai ver ali preços a valores iniciais assim que chega a chocar, Você né? fala, o quê? Você fala assim, que isso? Tem leilões A gente tá que falando- começam a R$100. Uma moto que Exatamente. custa 10 Exatamente. mil. Exatamente. Você fala o quê? E você 100 fala, reais? mas como que um veículo como esse que custa R$20 mil na tabela FIPE está indo a leilão com valor inicial de R$2 mil no site? Sim. Isso não é um absurdo, É não, absurdo. gente. A gente está É. falando de valores iniciais aqui É, que vai tem ter que gente disputar. tem gente que não vai gostar e tal, vai dizer que o Exatamente. Estado tá roubando o Sim. patrimônio do cidadão. Só que é aquele negócio, né, cara? A lei tem que ser aplicada para todo mundo. Eu sei que no Brasil isso é um pouco difícil, Sim. né? Mas A pra gente tá quem- acostumada É um com a assunto lei. polêmico, né? É um Sim, assunto polêmico. A gente tá mas acostumado com a lei. para quem quer a dica dos leilões, como a gente falou, a gente se sensibiliza pela pessoa também que está perdendo, obviamente, é um bem, muitas das vezes a pessoa só tem aquele, mas tem o outro lado da moeda também, que é quem está buscando oportunidade, Sim. que é o que a gente está aqui fazendo aqui para trazer essa oportunidade para você, só para você que se inscrever agora aqui no canal A Hora do Leilão, você que estiver vendo em qualquer outra rede social, Instagram, TikTok, minha, do Sérgio do Geilson, vocês têm que ir lá no YouTube, procurar isso aqui, ó, Hora do Leilão, e você vai se inscrever para assistir esse podcast completo com todas essas dicas. Mas oportunidade tem demais. Não, e aí, falando dessa parte de veículos, já no extrajudicial, a gente está falando de veículos apreendidos, e aí eu vou falar porque tem um histórico maior nesse segmento, mas isso, por que sai tão barato? Por que se vende barato? Porque, por exemplo, eu vou participar de um leilão de uma seguradora Sim. e um veículo não sai, chega ali a 70% da FIPE, né? No mínimo, né? É, Menos que isso não 70%, sai. 80% da FIPE é o valor de um veículo segurador. Estou falando ele inteiro, estou falando E, dele lá. e as taxas, que uma vez você Então, me falou que são meio absurdas É isso também. que eu vou chegar agora. É, as taxas são bem altas. Exatamente, é isso que eu vou começar a ponderar aqui, tá? Tudo que a gente está falando aqui tem que ser ponderado, tem que ser ali Tem que fazer conta, né? direcionado pelo qual o teu propósito. Qual o teu propósito de estar vendo leilão? O que você quer? Você quer trabalhar como revendedor? Você quer fazer uma renda extra? Ou você está querendo para uso particular? Porque se você está querendo comprar um carro de forma mais barata, o leilão também é uma ótima oportunidade. Muito boa. É maravilhoso. Agora, qual a diferença disso? E aí é que você tem que fazer conta. Para isso, a gente já vai disponibilizar no próximo programa uma planilhinha, Sérgio, que vai ajudar muita gente a saber o quanto que ela pode, no máximo, lançar de maneira tranquila, sem se emocionar, fazendo a continha certa. Porque quando a Básico. gente está falando de leilão, não é simplesmente o valor do seu lance. Não. Dei o lance de R$1.000, levei. Opa, peraí. Tem previsto chegar o ali boletim, algumas outras continhas. Vamos dar o exemplo da Pampa lá, que eu comprei Sim, no sim. judicial. Ó, a Pampa custou R$1.450. Fora isso, eu tenho que pagar a comissão do leiloeiro. Nesse caso, o leiloeiro ganhou pouco, né? Ganhou R$72,50. Porque a Pampa foi muito Um barata. almoço. Além disso, eu tive que pagar reboque, aí paguei R$280 de reboque. Com o mecânico, devo ter gastado aí uns 15 e pouco, porque o carro era um carro que estava parado há muito tempo. Então vamos lá. Faz as contas aí, você que é bom de cabeça. 1.450 mais 72, mais 290, mais uns R$500. E ainda tem bastante coisa para fazer. Então essa é a conta que a 2.300 pessoa até tem que agora. fazer quando ela compra o Exatamente, leilão. exatamente. Ah, beleza, eu comprei o carro. O que eu tenho que pagar de taxa? Vai lá e coloca as taxas. Vai precisar de reboque para retirar? No judicial tem vezes que eu não preciso, então eu não faço essa conta de reboque. Mas tem que fazer uma manutenção preventiva. Quanto que eu vou gastar? Depois disso, peguei o carro, reboquei, botei para funcionar, eu tenho que pagar Detran. Eu tenho que pagar IPVA ou não? Tem que pagar licenciamento ou não? No judicial, geralmente não. Só paga no outro ano. Mas eu tenho que pagar Duda de transferência, Duda de placa, Exatamente. entendeu? Então, Essa isso tem que entrar continha. na conta. Essa continha tem que ser feita. E aí, qual a diferença que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente fazer essa discussão é, por exemplo, Geilson, vamos falar do mesmo veículo em diferentes frentes ali? Se está, por exemplo, seguradora ou financeira, ou se está num pátio público, o que vai fazer a continha ali que a pessoa precisa, né? Colocar ali na sua continha, na sua planilhinha para ela considerar. E o que é mais vantajoso? Qual a diferença dos dois? Vamos lá. Se você pensar no pátio público, aí vocês me corrigem, por favor, se eu tiver errado, se eu esquecer de alguma coisa. Mas vamos lá.
Estamos falando de um mesmo veículo, tanto numa seguradora quanto no pátio público. Vamos iniciar agora com essa questão das continhas. Todos os dois vão ter o valor do lance, Bom, certo? Todos os dois vão ter previstos taxas administrativas e a comissão do leiloeiro. sim. Comissão do leiloeiro é imutável, 5% sobre o valor da arrematação. Agora, a taxa muda. Muda e muda Nossa. bastante. Quando a gente está falando de um veículo, por exemplo, de um pátio público, geralmente você tem ali ou taxa fixa ou de acordo com a categoria. Mas Sim. que não vai passar ali dos R$500. No caso, Não por passa, exemplo, é. os leilões da pele, a gente tem R$485 de taxa fixa, dependente da categoria, para os veículos, né, que ela administra. Então, R$485 de taxa. No leilão de seguradora, leilão particular e tudo mais, não estou dizendo que seja ruim, pelo contrário, é muito bom, eu vou te explicar por quê. Mas as taxas são diferentes. Em alguns casos, a taxa administrativa pode chegar a R$1.000 e a taxa de logística R$700. É. Então, a gente está falando de um lado com o mesmo veículo pagando R$1.700 de taxa e o outro pagando R$485. Isso faz uma boa diferença, E porque aí você tem que fazer é essa no continha. reboque, como eu falei, Isso é o aí é reboque, um jogo de o pneu. mecânico, é a Exatamente. bateria, é o jogo de isso aí. pneu. É, Aí tem um outra ponta também. Ah, mas vamos lá. No leilão de seguradora, necessariamente, às vezes eu preciso levar o reboque, por exemplo, para tirar. E dependendo da tua região, o reboque vai Sim. sair salgado. Porque no pátio, no caso de veículo apreendido, pátio público, ele não pode trafegar em vias públicas antes da transferência de propriedade. Por isso, Sim. ele tem que sair reboque. Então, dependendo da região muito longe do pátio, você vai tomar-lhe uma facada com reboque. A não ser que você compre uma moto que pode sair numa Saveiro, sim. numa Montana, Uma uma S10, Fiorino. uma Fiorino, A qualquer Pampa, né? o veículo pode sair com as rodas tocando ao chão. É uma pampa. A pampa ué. que capta a Então, rendida assim, da minha pampa. olha a continha, né? A gente tem uma diferença já absurda na questão de taxa. Mas e no valor do arremate? Será que tem diferença? Vocês acham que tem diferença no valor do Cara, arremate? Eu acho que depende muito seguradoras de ali quão e- conhecido é o leilão. Eu acho assim. Eu já vi, tipo, no Rogério Menezes, uns carros saindo a 40 mil, eu já vi na PL o mesmo carro saindo a 28. Então, aí é que eu acho que a gente tem que ser sincero e transparente com as pessoas que estão do outro lado e explicar por que tem essa diferença se a gente está falando do mesmo veículo. A gente tem que entender qual é o propósito dos comitentes. No caso, o comitente, quando a gente está falando da entidade pública, qual é o propósito? É enriquecer? Não. No caso, tirar o valor investido, porque na verdade não Não investiu-se foi investir nada. nada. Uhum. A única coisa que ele está fazendo é administrando vaga. É vaga de pátio. E os débitos que se tem naquele veículo que o Estado quer recuperar. Uhum. Então, na verdade, um é para poder diminuir seus débitos e o outro é para recuperar, por exemplo, no caso da seguradora, o que teve que pagar. O proprietário. É o pagamento do prêmio, né? indenização. Então, são duas coisas diferentes. Então, para uma seguradora, por exemplo, baixar o nível de metade da FIP é um baita de um prejuízo. Sim. Então, ela já aumenta o sarrafo para cima e já informa o leiloeiro que tem uma condição para aquilo. Até onde pode ir. Já as entidades públicas, essa régua ela fica mais abaixo. Por quê? Porque ela tem que pagar o fruto da arrematação para pagar as diárias e reboque do pátio e os débitos do veículo. Então, essa régua ela já cai um pouco mais. Por isso que você tem ali, como tem na nossa tela ali no canal Hora do Leilão, descontos de até 70%, que não é fantasioso, é real. Pode chegar a ser 60% de desconto. Uma dúvida que pode surgir de quem está querendo arrematar, por exemplo, de um leilão que faz empate de veículo em pátio público. Então tá, tem um HB20 que custa 40 mil. Você está dizendo que para quem tem a dúvida, você está dizendo que no leilão de seguradora, o leiloeiro ele tem uma margem até onde ele pode descer. E vamos supor que no leilão, por exemplo, da APL, um HB20 que custa 40 mil e alcançou no máximo um lance de 20 mil. O que acontece? Então, quando a gente está falando de um veículo que é 40 Sim. e ele foi vendido a 20, está custando metade do seu valor de mercado. Sim. Metade está dentro da régua, por exemplo. É por isso que tem ali vai acontecer a maior briga ali, mas antes de mais nada, vou dizer para você que, independente de qual que seja a seguradora ou de prefeituras, né, da entidade pública, todos eles vão ter a mesma métrica, que é a tabela FIP. Sim. Quando a gente está falando aí, descontos de 40%, 50%, geralmente a gente está falando da FIP. Mas eu acho que a dúvida dele, na verdade, não é essa. É sobre o valor de lance condicional. Sim, o condicional. Porque, geralmente... No caso do veículo de A pátio régua é mais público. baixa.
A régua mais baixa. A régua mais baixa. No meio é mais baixo. Porque se não, vamos supor, num de seguradora chegar a 20 mil um carro de 40, provavelmente o condicional não vai ser aprovado, vai ficar incondicional. Exatamente. Vai para aprovação Vai pra da aprovação. empresa. A não ser que E seja eles vão- num todo. Por Tá. exemplo, existem várias modalidades. Eu estou colocando aqui, às vezes, segredos aqui. Não é bem que segredo, é questão de lógica. Uhum. Se eu tenho, por exemplo, eu sou uma empresa, estou falando de seguradora, eu sou uma empresa, tá? Que eu tenho 100 veículos na minha frota. Eu preciso trocar a minha frota. Ah, sim. Eu vou trocar a minha frota. Poxa, eu preciso vender a minha frota, eu preciso de 3 milhões. Se eu atingir 3 milhões, eu estou falando 3 milhões no todo. Sim. Uhum. Então, se esse veículo aqui saiu, esse necessariamente saiu a 60% da FIP, esse aqui saiu a 50%, esse aqui a 70%, no todo, se ele atingir o valor total Que com ele todos os precisava. veículos, ele vai aprovar tudo. Não, e às vezes pro Agora, cara... por veículo, quando a gente está falando de veículo em veículo, aí você tem que estar justamente naquelas condições que o comitente determinou. Ah, 60%, até 70% da FIP eu estou liberando. Certo. Se não bater 70%, vai ter que vir no condicional, eu vou verificar aqui e fazer para aprovar se vai ser 65%, Tentar 60%, uma por isso nova que seria muita proposta, condicional. É, exatamente. Não, e às vezes para a empresa não vale nem muito a pena manter aquele veículo na frota, porque é um veículo que já está atingindo uma certa quilometragem, Sim. para a empresa já não faz muito sentido. Se ele não vender e ele mantiver na frota, no outro ano já tem imposto, já tem PVA, já tem licenciamento. Manutenção que já Então, tá por exemplo, dando, né? então assim, um carro aí, vamos dizer, uma Hilux, tem tabela FIP aí média de 150 mil reais. No Rio se paga 4% de PVA. Bota aí quanto que essa Hilux vai pagar de PVA. Sim. Deve ser uns 5, 6 mil reais, Nossa. entendeu? É, e fora a questão de obrigação mesmo, porque tem, por exemplo, empresas que alugam ou que, no caso, prestam serviços para entidades públicas que, no edital, no caso Tem da limitação de licitação, quilometragem, tem né? limitação de quilometragem ou de anos daquele, ó, não pode ter veículos Com 5 anos de idade. Exatamente. Então o cara vai fazer o quê com aquela frota tem- não inteira? tem Ele jeito. vai vender em leilão, Vai porque vender. ele vai levar porque Ó, ele precisa esgotar isso aí. E hoje em dia é muito comum ter carro e moto de aplicativo. Para quem tem dúvida se tem dentro do leilão carro ou moto de aplicativo, tem muito disso que Tem. dá para colocar para trabalhar. Ainda mais hoje em dia que disseram que a Uber abaixou até Ué, para carro 2008, né? Pegando o gancho da questão da renovação de frota e dos aplicativos, teve um leilão recente aí do SESC Senat, onde Eu tinham vi. vários HB20 de 2018, modelo 2019. Cara, os carros têm tabela de 48, 50 mil e saíram por 30. Olha isso. Olha Todos com documento 2024. Agora, Andando, né? Só Não, dá na normal, chave e ir andando, embora. chave, quilometragem, tudo. Tinha foto de tudo. Ai, que maravilha. E é muito difícil de achar esses leilões? Não é difícil. É só ficar atento, é saber. Acho que conhecimento é a chave. Como você falou, a questão da planilha. Aquela planilhazinha ali, para qualquer pessoa, vai parecer uma coisinha boba, mas aquilo ali é um conhecimento que você aplica que no final das contas vai te fazer economizar. E a outra parte é você saber onde estão esses leilões, como procurar, ter calma no seu emocional, saber, olha, eu vou até 35. Chegou em 35, tem uma margem máxima. Tá bom, vou até 35.500, mas não passa tanto. Porque também se o veículo, você queria pagar 35, se você foi lá e pagou 42, não é culpa do leiloeiro que te vendeu a 42. Você tem que seguir a tua planilha lá bonitinho. Não, e outra coisa, eu acho que as pessoas se iludem muito com a questão dos leilões. Então, assim, você perguntou se é muito difícil encontrar. Não. Todo e qualquer cidadão que queira encontrar um leilão na sua localidade tem que ir aonde? Junta Comercial do Estado. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Juscerja. Em Goiás, a gente tem a Jusegô. Em São Paulo, a gente tem a Jusesp. Lá você vai encontrar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você abre o site da Juscerja, vai lá, auxiliares do comércio. E você vai ter lá, tradutores leiloeiros. Clique em leiloeiros, vão aparecer todos os leiloeiros habilitados para vender no Rio de Janeiro. Inclusive o Geilson É verdade. vai aparecer lá. Qual a matrícula sua? 287. Eu pensei que 287 era lá. 237. Lá no 287 você vai encontrar o Geilson Almeida. Mas é interessante isso, porque quando a gente está falando nessa junta comercial, é justamente a entidade que regulariza e fiscaliza os leiloeiros, né? Que é a única profissão ali regulamentada para fazer esse tipo de venda em leilão, né? Que é a asta pública. Então, assim, são sim muitas oportunidades, mas são descentralizados. Não existe, por exemplo, um portal único Não existe. onde você encontra todos, o que é obrigatório esses portais estarem ali naquele só lugar. A gente tem um projeto de trazer para vocês aqui, De criar um portal para de unificar. criar um portal justamente para trazer todos esses sites que a gente vai conferir, vai testar, vai ver se realmente ele é legal, Sim. se não é um site fake, algo assim.
eu acredito que facilitaria. Se isso facilita a sua vida, iria facilitar você, coloca aqui nos comentários se você quer que tenha um portal como esse, coloca aqui eu quero. Imagina, né? E a gente vai começar a Ia ser projetar bom. isso para você. Não, e outra coisa, as pessoas também falam assim, mas é muito difícil. Gente, não é difícil. Quem investe no mercado financeiro não tem que todo dia analisar os dados das empresas, tem que ver se a empresa está performando ou não, tem que ver se ela tem lucro, se ela tem prejuízo. No leilão também. Só que se ao invés de você analisar o perfil de uma empresa, você vai o quê? Acompanhar o site, ver o que tem lá. Porque às vezes tem um site que não tem costume de realizar leilão de veículo e às vezes aparece lá Sim, uma prefeitura, um SESC Senat, entendeu? Uma Firjan. Tá lá. O cara não realiza habitualmente, igual na pele, leilão de veículo. Sim. Apareceu lá. Cara, o público daquele leiloeiro, de repente, não é um Não público era se pra interessando veículo. por veículo. E aí que surgem as oportunidades de comprar barato. É como o da Juliana, Entendeu? a gente foi naquele de Teresópolis, eu cheguei no de Angra. A Juliana não costuma fazer leilão de veículos, ela faz mais de imóveis, salas comerciais, mas tem feito um ou outro. Então, Sim, para quem acho que tá ligado, pega essas oportunidades que Não, acho que aparecem. fez Angra hoje, dia 6, e eu acho que tem dia 11 Volta Redonda. E é justamente essas janelas de oportunidade, porque como a maioria dos leiloeiros, querendo ou não, acaba trabalhando de forma muito nichada, né? Quem é de Sim. arte atua muito de arte, quem é de imóveis, assim vai. Quando você tem essa transição de aparecer um leilão diferente, né? O cara que só vende imóvel, aparece um de veículos. O público que Não tá tava ligado nem aqui, acostumado. não tá. Então a disputa para esse leilão vai ser bem menor. Bem menos, é a chance de Porque é comprar a mais chance barato. que você vai ter, exatamente. E a gente vai mapear isso para você. A gente vai trazer o Ó, aqui no mapa da Rio. mina dos leilões para você. Hein? Aqui no Rio, o Murilo Chaves, ele realiza leilão de mobilização de empresa, de ativos. Então, muitos anos ele só realiza esse tipo de leilão. Surgiu agora, recentemente, leilão da Prefeitura de Resende. Cara, as motos saíram muito baratas. Por quê? Porque não é um público tão focado em veículo. Entendi. Entendeu? Gente, Agora, se você quer diversidade também, é claro que você procurar um portal, por exemplo, como o da PL Leilões, você vai ter uma gama de categorias. A gente está falando Não, de e pessoas lá- que estão voltadas realmente focadas em veículo. E ali né? você tem certeza que você vai encontrar veículo. Cara, eu quero comprar, eu preciso comprar uma moto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu quero comprar uma Twister 2018. Pô, vou lá na PL. Aí nessa semana não tem uma Twister 2018. Mas de repente semana que vem tem. Entendeu? Sim. Vai ter leilão agora, inclusive, em Nova Iguaçu, né? Sim, exatamente. Aliás, Graças a Deus já teve vou trazer chegou um aqui. leilão da Baixada. Porque Seropédica, convenhamos, é Baixada e não é, né? tá É Porque longe, é né? quase em São Paulo já. E aliás, a gente está com a expectativa bem grande, assim, bem alta desse leilão, porque vai acontecer, vão ter 3 dias ali de visitação, na verdade, já Sim. contando com o próprio dia do leilão, né? E ó, ponto de referência, eu vou dar logo. Sentido Rio de Janeiro, do outro lado da pista é a Chatuba e o pátio fica no antigo depósito da Da Moeda. Moeda, eu exatamente. fui lá, eu vi os veículos pessoalmente. Eu não vou puxar sardinha, não, cara. Vou falar a verdade aqui. Se fosse ruim, eu falava, cara, é quase 0 quilômetro. Aquela Lander lá, Gilson. Pô, lindo demais. Aliás, se você não Sérgio, viu, já procura as redes sociais do Eu nunca fui Vinícius num pra você ver. leilão. Eu não tô falando leilão de seguradora, não. Tô falando. Eu nunca fui num leilão que os veículos estivessem tão em perfeito estado. Inclusive, alguns ligaram para. Exatamente. Alguns ligando. Olha, vou te falar uma coisa para você. cara, assim. esse leilão de A gente Nova está bem Iguaçu, empolgado, porque qual a diferença aqui? Você vai ter oportunidades, vão ser... A APL sempre disponibiliza 2 dias úteis antes do encerramento do leilão. O leilão fica aberto de 3 a 2 semanas no ar, né, no site. E aí, no dia do encerramento dele, nesse caso vai ser no dia 26/11, esse leilão de Nova Iguaçu, o primeiro grande leilão ali de Nova Iguaçu. Nós estaremos abrindo ali, são 2 dias antes do encerramento, e no dia do leilão, o leilão vai ser no próprio pátio. Tô puxando sardinha pra mim porque eu vou realizar Mas esse ali, leilão. na verdade, ali é Nova Iguaçu ou é Ali Mesquita? tá entre... Nova Iguaçu, mas tá no limite certinho entre Nova Iguaçu e Mesquita. tem que Mas ver é Nova o- Iguaçu e Tá nos Mesquita. Tem que Ali ver a chama conta de Nova luz. Iguaçu. Tem que ver na conta Depois de eu luz. vou trazer a comprovante de residência do... Depois você traz. Mas as pessoas vão ter oportunidade de estar visitando no dia do leilão, ela vai poder ver o veículo e já ficar no leilão para arrematar. Mas vai ter lá o pregão lá? Vai ser lá no próprio Olha pátio. que maravilha, cara. Então, assim, vai ter visitação na sexta-feira, dia 22. Depois, mais uma visitação das 9 às 4 horas da tarde na segunda-feira, dia 25. E no dia 26 vai abrir o pátio às 8h30 da manhã até às 9h30, para quem quiser visitar no dia mesmo, que é o dia do leilão. Dia 26 é o dia do leilão. A Eu não pessoa fui já nesse vai pátio. visitar Até que horas é a visitação no dia? até às Até às 9h30, porque o leilão é às 9h30. 10. Ah, tá, Então, às 9h30 a perfeito. gente vai estar começando já a direcionar as Chega pessoas. De mais 8 às cedo. 9h30. De 8h30 às 9h30 vai estar aberto para visitação e já começando o leilão às 10 horas.
Entendi. Entendeu? Então, no mesmo dia, a pessoa pode visitar e já arrematar o veículo. E como é que vai ser a disposição lá das coisas? Vai ter uma sala ou vai ficar no próprio pátio, as Vai ser cadeiras? dentro do pátio, nós vamos montar ali um palanque, no caso, né? Um tablado com telão, com toda Dá até pra fazer os uma live ao vivo lá no canal, não dá não? E convida o pessoal aqui da hora Eu do vou leilão fazer- para eu vou estar lá, né? Nós vamos lá. O pessoal vai estar, a tríade vai estar Ó, em peso. Inclusive, galera, eu coloquei lá na minha caixinha de pergunta lá, nas minhas redes sociais. As redes sociais de nós três estão aparecendo aí na tela. Você vai lá seguir o Sérgio, o Vinícius Baker e o Geilson para você ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e tirar suas dúvidas aqui com um de nós três ou com os três, né? Vamos fazer a primeira pergunta aqui do Robert. Olha só. Como faço para regularizar os veículos da APL, principalmente as motos sem placa? Essa eu vou deixar para o leiloeiro da APL Perfeito. responder para a gente. Agora a gente vai retomar essa discussão, aproveitando Aquele a pergunta anúncio. do nosso amigo, que é justamente falar sobre a regularização disso. A gente já viu que tem muita vantagem. Tem. Primeira coisa, leilão é preço. Preço, não é emoção, é preço. Tem que ter vantagem. E o Se não lucro tiver vem na vantagem- compra e não Isso na aí, venda. é. A hora de arrumar Exatamente. o O lucro é na compra. Seja para uso particular ou para revenda, é ali. Só que você precisa trabalhar as margens. A gente já discutiu sobre isso. Se você quer trabalhar com revenda, você tem que ter uma margem maior do que o cara que vai comprar para uso particular. Quem, por exemplo, vai para uso particular, está pagando 20% a menos da FIP e já está no Tá lucro. feliz da vida. Agora, para quem trabalha com revenda, Não- ele não precisa serve, colocar é. todos os custos, que vai ter que fazer melhoria, e ele não vai conseguir revender ao preço da FIP. Então já tem que ter uma margem ali de 40% pelo menos, né? Posso... Agora, a partir do momento que arrematar, qual é o trabalho para regularizar isso? Isso aí. Você vai fazer o pagamento do seu boleto e tudo mais. No dia da retirada, vai fazer agendamento de retirada no pátio. Vai levar o seu reboque regularizado. Quem arrematar carro tem que ir com reboque mesmo. Para poder Ou tirar. quem arrematar moto pode ir com um utilitário que Carretinha. tenha caçamba, que a moto possa estar ainda em cima, tá? Mas tem que ser rebocado. O veículo não vai sair andando. Você vai receber no pátio 2 documentos emitidos pelo leiloeiro, que é a nota de arrematação, que comprova ali o seu pagamento para o leiloeiro, que é a comissão dele de 5% sobre o valor da arrematação, e o auto de leilão, que é na verdade uma ata do leilão, é um resumo do que aconteceu naquele leilão, colocando ali todos os dados do arrematante, por quanto ele comprou e tudo mais. Esses 2 documentos são itens obrigatórios para a regularização junto ao Detran. O arrematante ele vai retirar esse veículo e vai aguardar o processo de comunicação de venda que vai sair dentro dos próximos 30 dias, tá? Saindo a comunicação de venda desse veículo, lembrando que nós temos veículos emplacados no Rio de Janeiro, no caso a gente está falando aqui de leilão do Rio de Janeiro, mas independente disso, você tem o leilão do seu próprio estado, com Sim. o veículo do seu estado, e você tem um veículo que é emplacado em outro estado. São processos diferentes. Veículos emplacados no próprio estado, que a pessoa arrematou ali, né, que é do leilão, no caso aqui do Rio de Janeiro, com placa RJ, em até 30 dias sai a comunicação de venda e vai aparecer na carteira digital do arrematante. Facilita demais. Já que no seu celular você pode Chega a baixar aqui, ó, notificação. chega a notificaçãozinha de que saiu a comunicação de venda. A partir do momento que sai a comunicação de venda, já começa a rodar o reloginho de 30 dias para você transferir a propriedade para o seu nome. Então você vai pagar ali algumas taxas, no caso, você vai pagar o IPVA do ano da arrematação. Se você arrematou agora em 2024, vai pagar o IPVA 2024. Vai pagar o DUDA de transferência de propriedade, Sim. GRT, e no caso, se precisar de uma placa, atualização, vai pagar um DUDA de placa. Vai agendar a vistoria no Detran, e aí você vai levar todos esses comprovantes e a própria nota e o auto de arrematação no ato da vistoria, vai transferir a propriedade para o seu nome. Por quê? Porque o veículo ele foi apreendido. Não tem um CRLV lá para a Sim. pessoa fazer uma intenção de venda proprietária, não vai ficar lá no Não vai. pátio para alguém E você arrematar e tem fazer a que- intenção, não. É esse processo que você vai ter que fazer para o Detran, ele vai emitir um novo documento no ato da vistoria para que você possa circular em vias públicas. Sim. Transferida a propriedade para o seu nome, aí sim você pode Pode vender para Lembrando terceiros, que rodarem. É de responsabilidade sua, do Exatamente. arrematante, deixar o veículo apto a ser aprovado na vistoria. Não é só levar na vistoria. Chegar lá tem farol, seta, Por isso tem que ser buzina. feitas melhorias aí nesses 30 dias, aí o mecânico fica feliz, né? Se o leiloeiro fica feliz, Aí o vai mecânico fica mais deixando um ainda. pouquinho em cada lugar. Exatamente. E no caso de veículos emplacados em outro estado, é aberto um processo. E hoje, Sérgio, aí eu vou trazer aqui para, de repente, a pessoa que não conhece, não sabe do histórico, meu amigo. Você que, de repente, é de longa data aí já no universo de leilões, sabe que antigamente, quando eu digo antigamente, são alguns anos atrás só, tá? 5, 6 anos. Não existia Eu, esse como eu tenho mundo 25, digital não- que é não hoje, sei. não.
Os advogados adoram, tudo eletrônico, maravilha. Trabalha de porque casa. né, Posso era- advogar até no Acre. Você imagina você montar um processinho com nota, auto, edital, diário oficial, tudo Tudinho. em papel. E aí você tem um leilão de 50 lotes, aí você vai lá. 5 em 5 no balcão, porque não podia ser 50 de uma vez. você Imagina o vai com Fernando, 5. cheio de papel. Pelo amor de Deus. Aí vai lá, entra no Detran. Ah, como é de outro estado, o Detran aqui ele não vai dar a solução. Ele Sim. tem que tramitar isso para outro estado. Aí, amigo, e a malote, aquele processo. Não, se até hoje E até outro eletrônico estado. Meu é Deus ruim do de céu, andar é muito complicado. quando é de outro estado. Agora, e hoje como não. você falou, do próprio estado, no caso, placa RJ, você disse até 30 dias de comunicação Essa de é a venda. comunicação de venda. E de outro estado? De Tem outro data estado, específica? Não tem. E aí que está. Tanto de primeira licença, o veículo que nunca foi emplacado, né, nunca foi licenciado, e o veículo de outro estado, ele tem um processo diferente. Vai ser aberto um processo, mas dessa vez não em papel, né? Graças a Deus. Pra alegria de todo Digital, mundo. né? Vai ser digital. Vai ser aberto na plataforma, no caso aqui do Rio de Janeiro, na plataforma CIRJ. E essa plataforma é muito tranquila, é muito fácil. Você vai receber um número do processo, tá? E nesse processo vai toda a documentação do arrematante, no caso, os dados do arrematante, os dados do veículo que foi arrematado, do leiloeiro em si, vai abrir um processo. Aquilo vai ser tramitado digitalmente para o Detran de origem, né, de outro estado, e ali vai ser tudo digital. E o arrematante acompanha isso dentro do processo. É cedido para o arrematante número do processo. Então, ele agora tem até uma ferramenta, até para falar com a comissão de leilão do Detran, por exemplo, para saber como é que está. Ele está vendo tudo ali, a tramitação, até que seja liberado. No caso de veículo de outro estado, é o próprio Detran, dentro do processo, que aponta em qual posto de vistoria o arrematante tá. deverá se apresentar. Nossa. Eu É. vejo que em alguns casos específicos eles apontam o posto específico Exatamente. para que o veículo seja levado. Exatamente. Isso aconteceu comigo recentemente, num veículo que um cliente meu comprou, o Renato comprou uma Fiorino, e aí geralmente a gente consegue transferir em qualquer posto. Eu geralmente faço as minhas transferências em Belfor Roxo, lá perto de onde eu moro. Mas nesse caso específico, dessa Fiorino, eu não sei por que motivo o Detran, ele agendou no posto da Ilha do Governador de Tubiacanga. Entendeu? Onde é isso? Na aqui Ilha no do Rio? Governador, Tubiacanga. Ah, achei que era, sei lá, não. E aí eles agendaram exclusivamente para esse posto. Sim. A gente não conseguiu fazer vistoria em nenhum outro posto, só Só lá. nesse. Porque o Detran ele direcionou isso para aquele posto, ele vai dizer, ó, a partir da data tal, está liberado para você ir até aquele posto de vistoria para você fazer a vistoria. Mas É, é aqui- baseado na quilometragem, de Mas acordo com isso- você fala onde é o seu... Como se você bota geralmente- que seu endereço é em Rio... você mora em Belfor Roxo. É. Ele vai fazer um raio ali Ah, e tal. E geralmente sei vai que ser próximo é, da... Ia da- botar, tipo assim, Macaé, Não, 300 não, quilômetros da Não, tua mas casa. geralmente... mas isso eu acho que acontece pontualmente, tá? Não são em todos os casos. É. Eu acho que você tá livre para transferir, mas quando eles geram essa questão aí do posto específico, aí você tem que ir lá. É leilão de outro estado, galera. O Exatamente. RJ você tem Não, muito RJ mais controle. Na maioria das vezes, as próprias prefeituras que são as comitentes, elas já têm um sistema conveniado com o Detran, que veículo emplacado no seu estado, ele já consegue via sistema fazer a transferência. Fazer a transferência, no caso, fazer a comunicação Aquele de que a gente venda. visitou em Rio das Ostras, eu sei que Sim. era que a própria prefeitura fazia Fazia a comunicação de venda. a comunicação de Isso. venda, então Mas só para veículo emplacado no estado. no Rio de Janeiro. Isso, em outro estado ela não tem É essa porque tem gerência. que oficiar a Secretaria de Exatamente, Fazenda do isso. Estado para desvincular os Aí o que débitos. exatamente. Então esse processo vai acontecer lá e o posto de vistoria, o Detran vai apontar em qual posto de vistoria para outro estado, no caso, a pessoa vai ter que se apresentar. O mesmo vale também para o veículo de primeira licença, tá? O veículo nunca foi emplacado, então o arrematante vai ser a primeira pessoa ali a fazer isso. Então ele fazer vai esse trabalho. pagar um DUDA específico para aquilo. E tá? Por de esse licença, processo emplacamento. administrativo para a primeira licença gera muita dúvida nas pessoas, porque por vezes ele acaba demorando um pouquinho mais. Então seria até interessante que a gente depois trouxesse um exemplo Perfeito. do andamento desse processo administrativo. O que a pessoa vai precisar, o que ela tem que Sim. pagar. Isso aí eu acho que já ajudaria bastante, gente. Com certeza. Aliás, a gente vai trazer casos práticos aqui, tá? De arrematantes que a gente tem contato. A gente vai falar com alguns arrematantes que a gente pode pegar Pode trazer. de ponta a ponta, né? A gente tem grandes parceiros nossos. Aliás, eu vou lembrar aqui de 2 parceiros que a gente tem também, né? Que não estão aqui com a gente hoje, mas em breve eles vão estar aqui no programa, eu tenho certeza disso. Que é o Cavalo de Aço, né? Alex Cavalo o de Alex, Aço, grande lá parceiro de nosso. Itaipuaçu, já Eu mandei fui na mensagem loja para ele, ele dele. falou assim, e aí, vai me chamar, né? Com certeza. Aliás, já Ele está é um- convidado, tem Alex. história. Vai estar aqui. Tem muitas histórias e muitos negócios dentro Sim. do leilão. Pessoa que tem realmente ali não só história para contar, não. Tem conteúdo para te passar, principalmente agora numa modalidade que o Vinícius também já tem uma experiência.
algumas de sucesso, outras também tem que a pensar. gente tem que do que o Gilson está falando, né? Que essa experiência no ramo de locação de É motocicletas. isso aí. Mas antes de Mas, falar da tua experiência, vamos parar para pensar, Sérgio. Pensa comigo, Vinícius, e até o Fernando que está aqui orquestrando, né, o nosso podcast. Você já pensou? Você já parou para pensar quantos aplicativos tem hoje no mercado? E quantas motos você vê para cima e para baixo? Quem provavelmente levou o seu lanche ontem foi um cara de moto, pelo Sim. iFood. Ó, esses dias eu precisei trazer um documento da ilha desse amigo meu, do Renato, da Ilha do Governador para Belfor Roxo. Deu R$43, uma corrida de 35 minutos. De motos? De moto. De moto, né? 35 minutos, R$43. A gente está falando... Olha quantos aplicativos que tem para questão. Lalamove, iFood, Zé Delivery. Olha, Nossa, uma, tem... uma afinidade. Fora a farmácia, que parece que farmácia E, tá mais que e bar, nunca né? mais isso Se acaba, tem uma coisa que cara. prospera no lugar, agora é farmácia. Tem Nossa, farmácia que é uma demais. farmácia que outra farmácia. Ó, eu acho, na minha opinião, que essa questão das entregas de aplicativo, tanto para entrega quanto para transporte, raramente isso vai acabar ou vai cair. Por quê? Tem muito essa especulação de quanto um motorista fatura realmente, Sim. que é muito, outros que é pouco. O que eu sei que eles, com certeza, no mínimo, o dobro de um salário mínimo eles ganham. No mínimo. Então, o cara não vai querer voltar a ter carteira assinada no salário mínimo, podendo ganhar 3, 4 mil por mês. Tem uns que dizem que ganham 8, 10, 12, eu não sei, dependendo da quantidade de horas que cada um trabalha. Mas a pessoa que tem a oportunidade de ir num leilão, comprar uma moto por R$5.000 e, sei lá, só tem um segundo grau, não tem profissão, e começar a ganhar 5 mil por mês, o mercado de trabalho não vai dar R$5.000 por mês para ele. O cara com o veículo na mão, ele consegue. Então, eu acho que muito difícil... E aí é que vem, porque olha só, olha como é que a matemática funciona, né? É simples, gente. Vai ser feita essa segregação, essa separação. Poxa, quero trabalhar, quero pegar essa oportunidade aí, Lalamove, iFood, Zé Delivery, quero trabalhar. Preciso de uma moto. Aí você vai financiar uma moto. Primeiro, você não tem trabalho, você não tem crédito. Não tem crédito. Você vai chegar numa Não tem loja, numa comprovação de concessionária, renda. não tem comprovação de renda. Você chega Não no tem lugar, entrada. ainda que você tivesse, os juros é absurdo. Você vai Altíssimo. pagar 3 motos. Ou você compra com o Alex lá em Maricá, lá. Exato. Que aí você compra pagando o cartãozinho de crédito, sabe que é um Exatamente. negocinho. Isso. Mas ainda assim, você está falando de uma pessoa que está querendo trabalhar, ela tá, sabe, e ela não tem meios. E aí, meu amigo, é que vem uma sacada e o mercado que se expandiu e que vem a experiência tanto do Alex Cavalo de Aço quanto do Vinícius, que é uma lacuna que é suprir essas pessoas que precisam trabalhar, mas não tem meios de comprar uma moto. Só tem habilitação no bolso e à Ela vontade. só tá com a habilitação, meu amigo, e crendo que vai receber ali para poder fazer o seu dinheiro. Então, ou seja, aluguel de motos. Sim. E aí tem um mercado que está em franca expansão para aluguel de motos. Mas, Geilson, eu já ouvi muito falar de aluguel de carro para Uber, 99, né, táxi e tudo mais. Mas moto tem e está crescendo muita coisa. absurdamente. E a gente está falando, fala a média de que geralmente as pessoas fazem um aluguel de motos aí. Qual é a média? Varia de quanto a quanto, mais ou menos, dependendo da categoria, obviamente, sim, da moto. eu já né? vi moto a partir de 250 a semanal, até chegar a 400, 450, dependendo Não, peraí, vamos lá. de quem está alugando. Desculpa te interromper. Você falou uma palavrinha aí que me chamou a atenção. Não é mensal. Não, semanal. Semanal. O veículo ele é alugado semanalmente, você tem que pagar. Ou seja, então Fernandinho, tá bom para tu? R$300 por semana? Para o de investidor, aluguel de são contas muito básicas. Para o investidor que aluga uma moto a 350 por semana, sabe? Olha aí, ele está fazendo 1.400 no mês. Em 10 meses, ele faz 14 mil. Se ele pagou numa moto 0 km, 15, põe que em um ano ele quita essa moto. De um ano para frente é lucro. E fora que a gente está falando de... Ele está alugando, obviamente. Tem aí a gente tem que falar algumas coisinhas aqui. Mas é um bem. É um bem. É um bem. Sim, ele teve o payback em um ano e o restante... E tá aqui o bem com ele. Se ele for querer vender isso, ele triplica o valor investido. Sim. Não, ainda que ele venda Isso é por um muito valor de louco. mercado menor, porque a Menor. moto já tá mais rodada, Sim, mas sim. ainda assim. Eu comprei 2 motos. Até Foi. o Vinícius esteve lá em casa. Viu Eu as estive motos? lá, mas eu não vi não, vi por vídeo. Eu mandei um vídeo pra ele. Eu comprei 2 motos no leilão judicial. As duas de uma autoescola. Uma tá com 80 mil rodadas e outra tá com 100 mil rodadas. Mas as motos estão boas. Estão tá? inteirinho. Somando as duas, eu paguei R$8.400. São 2 motos ano É 2018. o preço de uma. Preço de uma.
Então, assim, eu tive aí um valor médio de cada uma de 4.200, 4.500 com manutenção. Olha só, se eu conseguir alugar cada uma e tirar R$ 1.000 por mês... Não, pô, se não consegue, com certeza. Suas Então, motos é que ano? 2018? 2018. Claro, consegue. 250 fácil. Então, 250, 300 por eu semana. tenho um retorno de investimento em 4 meses. É. 4 meses eu paguei as 2 motos. Cara, é uma conta que é muito simples de fazer, pessoal. Só que é risco. Você que está do outro lado aí, presta bastante atenção. Lembra aquela conversinha que eu tive atrás, falando para você assim, poxa, se de repente você está com 5, 10 mil reais guardado, tá na poupança, meu camarada. E todo mundo tem um primo mecânico. Tem um conhecido, um conhecido de amigo de que infância. você pode fazer uma parceria. Você pode chegar para ele e falar assim, vamos entrar num negócio juntos? Tem Faz. aqui um capital, você entra com a manutenção, não vou nem falar que essa história aí já é conhecida, né? Você entra com a manutenção, você faz ali toda a parte, né, da mecânica, eu injeto aqui, tal, trago a moto, assim vai, vou gerenciar aqui os contratos, comprou a moto. Aí vem a primeira coisa, primeiro mito. Mas, Geilson, como é que eu vou botar moto para alugar 2020, sem segurança nenhuma? Porque eu sei que moto de leilão não faz seguro. Claro que faz, rapaz. Faz É o seguro. primeiro Claro mito que o pessoal faz. fala. Isso aí é um grande mito que foi E ótimo aí você as ter pessoas tocado nesse fugindo por assunto. conta disso. Eu, por exemplo, eu comprei algumas motos nesse ano que eu coloquei para alugar umas 5, 6 motos de leilão, todas seguradas, inclusive não vou falar o nome da seguradora aqui, que já ela vai de repente Vai entrar estar aqui de repente como vai estar aqui patrocinadora como nossa. nossa patrocinadora, mas sim, isso é mito que veículo de leilão não entra em seguradora, não é verdade, entra sim. E o que acontece, dependendo da seguradora, que quer te pagar um pouco a menos, 90%, 80%, mas é a minoria das seguradoras que fazem isso. A seguradora que eu botei, por exemplo, teve uma sim, que foi a única que aceitou porque estava com o chassi um pouco ilegível, não estava alterado Tava um nem pouco nada. oxidado. É porque a moto era antiga, 2008, aí o chassi estava um pouco oxidado. Só uma seguradora que aceitou, que cobria 70% da FIP, mas as outras, todo mundo cobria 100%. E Então, o custo mensal dessa... eu, como colocava só roubo e furto, porque aquilo, a moto, a manutenção dela é muito barata. Então, eu não achava vantagem fazer o seguinte, pagar o seguro mais caro, que cobre batida, que cobre tudo. Eu achei mais fácil colocar só roubo e furto. Por conta da tua estratégia ali. Sim, a minha estratégia. Cada pessoa é uma pessoa. E esperar, caso ocorra uma manutenção de R$300, que para moto é uma manutenção muito grande, R$300. Geralmente moto é 100, é 120, 150, é 80, tem muita manutenção barata. Eu optei em fazer o seguinte, colocar roubo e furto e arcar com as contas de manutenção quando ela Porque chegasse. você já é mecânico. Eu sou mecânico, essa experiência. Para a pessoa que de repente está do outro lado está assistindo, já é um mecânico, a pessoa já tem facilidade, já conhece onde comprar as peças. que são Eu peças falei, mais cara, o que baratas, gasta carenagem, tudo mais vai ser relação, freio, óleo e pneu, né? Essas coisas assim não gastam também da noite pro dia. Vai durar 1 mês ou 2, 3 meses, pelo menos uma O relação. valor do seguro saiu mais ou menos em quanto por mês? Eu sei que eu pagava acho que 70 e poucos reais por mês em 8 Olha, vezes. Isso está dentro da margem. Sabe? Era Imagina, muito você está com a barato. expectativa de ganhar 1.400, R$1.000 ali que seja, né? R$250, vai dar R$1.000 por cada moto, né? Inclusive, eu Por tive uma assim. experiência que eu tive uma moto roubada, alugada. O rapaz chegou lá na minha loja falando assim, poxa, Vinícius, quando eu vi ele a pé, chegando a pé, eu já imaginava o que era. Tem uma coisa para te falar. Eu falei, já vou aí já. Eu pensei, já roubaram. Cara, roubaram a sua moto, me desculpa. Eu falei, cara, fica tranquilo, cara. Moto tem seguro. Não tô aqui para não me aborrecer, não. Tu tá bem? Ah, tô bem, que isso? Aí explicou o assalto. Vamos para a delegacia e fazer todo o trâmite legal e Acionou a seguradora que vai se aborrecer. Eu já paguei eles para isso mesmo. Então, olha só o que eu tô falando para vocês. A gente tá falando aqui, aí eu queria trazer o Alex Cavalo de Aço, que aí é uma experiência maior Sim. ainda, que ele tem uma oficina grande gigantesca lá na Maricá, se não Em me engano? Itaipuaçu. Itaipuaçu. Já mando um abraço lá pro Alex Cavalo de Aço. E olha só o mercado, gente. Tem uma lacuna, tem gente... Vou agora lembrar. Vinícius, eu lembro da primeira vez que você comprou, e eu acho que foram 2 motos, Foi. e você colocou para alugar. Foi. O número, antes de você pegar as motos, já tinha uma fila de espera por Já essas tinha motos. umas 3, 4 pessoas na fila de espera, só falando. Incrível isso. Quando a moto estiver pronta, me avisa que eu vou aí. Foi assim. Quando eu falei, tá pintada, tá documentada, pode vir buscar, vieram na hora. Já com calção, a gente pede um calção, né? Essa questão do calção também vai de cada um. Tem gente que gosta de pedir um calção mais caro, outros um calção menor.
Isso aí é coisa pessoal. Pega o calção. Eu acho muito importante, mais importante que o calção, é a entrevista que a gente faz com o interessado em alugar a sua moto. Porque dependendo da conversa do cara, você fala... Teve uma vez um garoto que perguntou se ele não podia me alugar por um final de semana que ele queria ir no baile de favela rosetar. Queria dar uma rosetada no baile de favela. Você me aluga só um final de semana, não? Falei, óbvio que não, cara. Então é aquilo. Tem um cara... Eu gosto de alugar para os caras que já têm responsabilidade. Sim. Filho, família, que quer correr atrás, sabe? Então eu fico muito olho no olho vendo o que essa pessoa tá afim. Agora, tem que ter alguns cuidados, tá? Por que eu tô falando isso? Eu já conheço o Vinícius já tem um certo tempo, e quando ele começou a empreender nessa parte de locação de motos, eu fiquei acompanhando, que eu fiquei... Gente, eu achei interessantíssimo você ter um aluguel de 250, 300 reais por semana. Investindo Cara, pouco. é um valor... Exatamente, você comprando num leilão, pagando ali até 60% abaixo da FIP. Vamos fazer uma conta básica aqui. A gente tem aí um valor de retorno médio de R$1.000 por mês numa moto de 10. Exatamente. Quanto que a galera do mercado imobiliário ganha no aluguel? Cara, para você alugar um imóvel hoje por R$1.000, ele tem que valer pelo menos uns 100. Isso. Então você tem um retorno médio de 1%. Então assim, cara, você investiu R$100 mil para ter um retorno de aluguel de 1.000. O cara investiu 10 para ter um retorno de aluguel de 1.000 por mês. É muito forte isso, né? São 10 vezes menos. Pro brasileiro que consegue guardar R$100 mil é a minoria bem pequena. Pelo amor de Deus. Para recuperando 1.000 por mês... E com são a 100 meses só para ele recuperar os 100 Então, mil. com a oportunidade de você ainda duplicar depois ali exatamente. Quando você fizer vamos deixar um... Só que tem mais risco. É aquela história, quanto maior o risco, maior a recompensa. É exatamente isso. Vamos deixar um gostinho de quero mais pro próximo programa? Com certeza, vamos deixar assim. A gente tem muitos assuntos, na verdade, para tratar, mas só para a gente fazer o fechamento desse, que eu acredito que a galera vai chover de comentários aí falando sobre essa questão do aluguel de motos, mas tem que ter alguns cuidados. E a gente vai separar para um próximo programa o que você, por exemplo, que quer investir em veículos de leilão para locação ou para revenda, quais são os cuidados que você precisa ter, quais são os pulos do gato, sabe? Aquela dica importante, seja avaliando lá no pátio, que, aliás, é um processo importantíssimo. A galera não vai... Sérgio, é incrível isso, mas a galera não vai na visitação. Né? Eu compro sem ver, então não posso criticar ninguém, não. Aí. Tem mais uma dúvida só, que eu queria que a gente ajudasse aqui, nossos seguidores que mandaram para mim. Eu vou ler a pergunta e a gente responde de acordo com o que está escrito. Olha só. Bom dia, estou interessado em comprar uma PCX, mas tenho 2.500 na mão. Consigo? Não. Tem muito essa questão da pessoa querer preço fixo. Vocês já perceberam isso? Explica isso pra galera sobre essa questão. Eu tenho X, posso comprar? Não, esse cara é o cara que vai cair no site falso de alguém que vai prometer a ele que ele vai X a 2.500 que ele vai entregar a moto pra ele na casa dele e que ele pode transferir para um CNPJ lá, que vai dar tudo certo. Pessoal, não vai. Quem falar pra você que dá pra comprar um Jeep Compass por 40 mil, você não vai rolar. Você vai perder seus 40 mil. Você vai perder, isso aí é engano. Vamos lá. O que a gente está falando, a gente acabou de explicar. Não existe preço fixo no leilão, cara. Não tem como você falar assim, eu tenho 2.500 e quero arrematar a moto tal. Existe comprar fora do leilão? Sim, existe. Não, mas a moto tá de maneira lá, legal, no pátio. é a venda direta. Aí não, tá tudo bem. De veículos particulares. Não, mas se você venda direta. Não. Tem que ser por exemplo, num leilão da Prefeitura de Barra do Piraí. Os golpes acontecem muito assim. Eu tô com 30 motos que não saíram no leilão, eu te vendo. Não, tá lá não no pátio. Isso não existe, gente. Não existe. Isso é golpe. Isso é irregular. Se chegar alguém, olha, 2.500 numa PCX, nem numa PCX batida vocês vão conseguir. Então não acredita nisso. Porque a PCX batida tem câmbio, tem motor. Ela é muito cara as peças dela. Tem módulo. Então assim, tem um monte de coisa que dá pra tirar e fazer dinheiro. O que a gente tá falando é assim, vamos lá. O que a gente quer explicar para vocês, pra gente encerrar só esse modo que a gente falou muito de leilão de veículos. A gente vai falar sobre todos os tipos de leilão, tá? E vai trazer pessoas aqui, convidados, que a gente vai anunciar ao longo da semana. Mas, falando sobre leilão de veículos, existe a reguinha que é a tabela FIP. Então, quando você está falando de leilão, a gente está falando ali, ó, por exemplo, tem a nossa bandeirinha ali, descontos de até 70% off. 70% abaixo, por exemplo, no caso de veículos, abaixo da FIP. No caso de eletrônicos, é do valor de mercado, que você está vendo ali numa Casa Bahia, no Ponto Frio, numa Casa Verde, numa Tele-Rio. Numa Tele-Rio, é aquela medida ali, é de valor de mercado. Então, quando a gente fala de veículos, a gente fala de tabela FIP.
Então, assim, não adianta você falar assim, tô com R$2.000, mas na tabela FIP, o carro vale 15, a moto vale 15. Você com R$2.000 vai comprar? Não vai. Não vai. A gente está falando de descontos, mas não são descontos absurdos. Existe, assim, metade do valor de mercado, até 60%, 70% do valor de mercado, mas abaixo que isso, gente, não vai rolar. Tá? Então, você tem que ficar ligado nessas promessas de venda de sites, com certeza isso é golpe, tá? Mas tem como você comprar muito barato, fazer uma renda extra bem legal aí pra você viver. Tem gente que vive de leilão. Conhece gente que vive de leilão? Eu conheço, tem 3 aqui. Conhece gente que vive de leilão? Tem 3 pessoas aqui. Primeira praça, segunda praça. Tem muita coisa que vocês têm que Exatamente. aprender para poder ganhar dinheiro. Agora, você quer aprender tudo sobre o universo de leilões? Já começa a seguir agora o canal A Hora do Leilão e também todas as nossas redes sociais que você encontra aqui abaixo na descrição desse vídeo. Programa toda semana, sempre às segundas ou quartas. Vamos ver aqui que o pessoal vai colocar. Na segunda às 7. Segundas-feiras. Beleza. Segunda às 7 da noite. Chegou do trabalho 6h30, toma aquele banho, pega o celular, fala pra sua esposa, vou relaxar aqui agora, traz uma cerveja aí. É ruim, fala senão que você vai apanhar. Então a gente tem encontro marcado toda segunda-feira às 7 horas da noite. Você tem a hora das oportunidades, de bons negócios, a hora do leilão para você. Eu te encontro na semana que vem e a gente vai falar mais sobre os nossos patrocinadores, a APL Administração de Pátios e Leilões, que você acessa no link que está aqui na descrição, www.apleilões.com.br, para você arrematar veículos com grandes descontos, chegando até 60%, 70% abaixo da FIP, e também no portal Alcance Leilões, que é o nosso outro parceiro, onde você encontra produtos eletrônicos da Telerio, da Casa e Vídeo, materiais de construção e até hotéis que estão sendo ali, muita Olha, itens de informática. Muita coisa, itens de informática, tem muita coisa que você pode comprar. Brinquedo, a galera aí da criançada, né? Tem eu fiz dinheiro com esses brinquedos, hein? Dia das Crianças. Aguenta aí que você vai falar um pouco mais no programa que vem, quanto que você conseguiu arrecadar aí, fazer de receita com leilão de brinquedos. Então visita os nossos parceiros aqui, porque tem leilão toda semana, tem oportunidade para você, tá? Então coloca aqui nos comentários o que você quer saber, suas dúvidas, que a gente vai tirar ao longo da semana e vai fazer as pautas de acordo com os seus comentários. Momentos finais, Sérgio, o que você tem a dizer, as considerações? Cara, foi o primeiro, a gente falou pra caramba, falou né? bastante, né? Você gostou? Foi bom pra você? Gostei. E acredito que o pessoal de casa também gostou. Considerações, Sérgio? Então, eu queria agradecer se a galera chegou até aqui, né? A gente falou mais de 1 hora aí. O Fernando tava mostrando o reloginho pra gente ali. Tava em 1h20. Já, pelo amor de Deus, termina logo esse negócio, rapaz. Então, assim, eu acho que a galera vai aprender muito com a gente aqui. A gente tem muita informação pra passar e muita coisa pra ensinar pras pessoas também. Eu acho que eu, falando um pouco de judicial, você falando sobre os leilões que acontecem, o Vinícius dando dica de arrematação, eu acho que a gente forma um bom time aqui. Verdade. Então fica ligado para os próximos aí que vai ter muita dica interessante. E fora os convidados que a gente vai trazer também. Exatamente. Tem, a gente acabou de mencionar que tem 2 pessoas que são parceiros, tá? O Alex, mas esquecemos de falar do Anderson. Do Anderson, meu amigo Anderson do Mundo dos Leilões. Um abraço pro Anderson. Pô, ele tá lá em Sampa agora, né? Mas de vez em quando vem pro Rio, Anderson. Virou um vagabundo, né? Tá lá fingindo que tá trabalhando lá. Ele é um queridíssimo nosso, cara. Que pessoa legal. Ele tava sempre com a gente, nosso quinteto, né? Que a gente chama os pátios da vida, mas tem uma saudade do Anderson. Churrascarias, né? É verdade. E o que você acha de convidar o Alex pro próximo? Pô, acredito que vai ser legal. Porque se a gente pode engrenar aí num assunto aí de aluguel de motos e tal, legal, eu acho que pode ser uma boa. Então, ó, já deixo aqui, de repente já faço o convite aqui, né, no nosso programa já, pro nosso próximo podcast. Se você vê alguém em Maricá andando com Audi TT azul bebê lá, você bate no vidro dele e fala assim, ó, semana que vem você tem que comparecer lá na hora do leilão, né? Lá na hora do leilão. Vinícius, considerações finais, meu amigo. Cara, realmente eu queria agradecer para você que ficou até aqui. Cara, 1 hora aprendendo sobre leilões, vocês pensam assim, esses caras vão acabar o assunto. Gente, a gente não tá nem em 1% de coisas que a gente tem para falar, ensinar sobre leilões. E mostrar, né? E mostrar, olha só, nós estamos compartilhando histórias nossas, experiências nossas. Se inscreve aqui no canal, segue nossas redes sociais, que finalmente chegou para você os 3 caras que vão mais te ajudar em questões de leilão, trazendo convidados e compartilhando todas as experiências. Ó, se bater mil inscritos já? Ó, tem que bater 1000 inscritos rapidinho. Se bater 1000 inscritos rapidinho, eu boto um vídeo meu andando na pampa aí. Aí, ó, shorts. Vai entrar aqui no canal um shorts do ele indo buscar uma menina na escola. A menina gostou pra caramba. Ele foi buscar de pampa. Se inscreve no nosso canal e acompanhe nossas redes sociais, tanto do Vinícius Baker, do Veiga Advogado, né, o Sérgio Veiga, tanto no YouTube, Instagram, TikTok, estão todas as nossas redes sociais aqui na descrição e eu te vejo no nosso próximo programa. Até lá.
Valeu. Tchau.